José Megre, 30 anos de África, ou 30 anos ou mais de África, mas um percurso em que acompanhou praticamente o Dakar de princípio ao fim, de várias maneiras. O que é que a África lhe diz e o que é que o Dakar foi importante para a sua vida? Bem, eu devo dizer que a África foi muito importante e o Dakar mudou a minha vida. Não podem ter sido mais importantes. Eu desembarquei em África a primeira vez faz agora um bocadinho mais de 40 anos, em final de 67, na tropa, na guerra. Foi aí que eu descobri um continente diferente, totalmente diferente. Angola tem, como sabe, verde, mata aberta e depois tem deserto, vi tudo. E depois, em 75, portanto, 4 ou 5 anos depois de ter vindo para Portugal, percebi que havia uma pessoa que organizava corridas através do deserto, atravessando o deserto norte-sul. No caso dele era sul-norte. Conheci-o por acaso, porque ele era amigo do Jean-Claude Bertrand, do Cheikh Armeta. Esse homem que para mim foi o homem que inventou estes percursos de percorrer a África, especialmente no sentido de atravessar o deserto. Como sabe, a África não é toda deserto. Tem uma primeira parte que é parecida com a Europa, ou melhor, com o sul da Europa. Depois tem o deserto. Depois tem o Sahel, que é a zona em vias de desertificação. Depois tem verde, que passa mais ou menos pelo metade da Angola. E de Angola para baixo, ou de metade da Angola para baixo, na parte ocidental, volta outra vez a haver deserto. Na parte oriental é sempre mata, mas mais aberta. Ou seja, isto só para dizer que a graça tem em África, da condução de um jeep, fascinante a gente ir a ver uma estrada com quase 100 km de largura, por aí abaixo, não há estradas, são só traços, e ir a ultrapassar uma coisa que tem sensivelmente 3.000 km de extensão, que é o deserto do Saara, no sentido norte-sul, é uma coisa das Arábias, não é? Porque se você andar para cima ou para baixo dessa zona da África, isto já não é assim. Preciso perceberem isto. O fascinante das corridas do Jean-Claude Bertrand, o Abidjan-Nice, ele partia logo de um verde muito próximo do deserto, e era até nisso, portanto era uma transição do deserto. E como sabe, em 78, ele tinha o Sabine a trabalhar para ele, e resolveu que agora já não, graça, já tinha feito 3 ou 4 coisas em África, não, agora vamos para a América do Sul. E depois para a Ásia, e depois para aqui e para ali. Realmente, a América do Sul era o único outro continente pouco habitado, relativamente, que poderá, à partida, dizer que é uma solução à África. No meu entender, tudo são soluções, não é? Mas o problema da África Dakar, anos 80, da qual eu tive a sorte de ter feito uma série de edições, 7, e depois mais 3 ou 4 expedições que organizei no mesmo trajeto. Só para lhe dar uma ideia, nós nesses 12, 13 vezes que eu fiz isso, deverei ter feito 12, 13 versões, não digo, mas quase 10 versões de uma transposição do deserto norte-sul. Ou seja, às vezes íamos mais à esquerda, à direita, depois trocávamos a pista desta para esta, quer dizer, nós íamos por ali abaixo, no meio da África. As outras únicas que se pode fazer é as que se usam agora, que é uma por Alcatrão, junto da costa atlântica, que não tem graça competitiva, e outra Marrocos e Mauritânia. E mesmo assim, só na Mauritânia é que um piloto tem a sensação que nós tínhamos nas outras todas as pistas que eu lhe disse, que eram 7 ou 8 ou 9 ou 10, percebe? Hipóteses de atravessar o Saara norte-sul. Ora bem, isto para dizer, voltando atrás, que para mim aquele encontro com o Bertrand em 75 foi importantíssimo. Eu demorei 5 anos ou mais a conseguir arranjar condições para, no fundo, ser piloto de fábrica. Eu terei sido, eu e os meus companheiros, fomos pilotos de fábrica durante 3 anos.
fábrica UMM. Tudo pago, não gastámos um tostão. Em 3 anos. Mas até chegar aí demorou-me 5 ou 6 anos. Quando eu cheguei aí, já era o Sabine e não era o Bertrand. Porque, entretanto, o Sabine, quando viu o Bertrand ir para a América do Sul, fez um rally para o substituir. Olha, é uma coisa um bocado parecida com o que se passa este ano, deles irem para a América do Sul e o Ribeiro fazer o Africa Race. É igual, só que se calhar não vai ter o mesmo resultado. Porque tantas coisas todas embaralharam-se. Agora, sem dúvida nenhuma, que a América do Sul não tem nada a ver com a África. Especialmente a África do Dakar dos anos 80 e mesmo a África dos Dakar dos anos 90 e 2000. Não tem deserto aberto. São estradas feitas e aquilo é bastante mais civilizado do que a África, sem dúvida nenhuma. Portanto, não vai dar aquela sensação de liberdade de maneira nenhuma. Tem ainda um problema, que é o problema da altitude. E nós também gostávamos sempre da paisagem, percebe? E da sensação da grandeza. Ora, a América do Sul é relativamente estreita. De um lado, um grande lado, tem a Pampa, que é completamente a direito, sem árvores. Depois mais acima tem a Amazónia, onde não pode andar, porque não há estradas, só há rios. Mais para a esquerda tem os Andes, com altitudes de 4 a 7 mil metros, não é? Mas vá lá, diga-se 3, 4, 5 mil metros. Aí sim poderia-se fazer alguma coisa, mas é a 4, 5 mil metros. Para mim, fico pior do que estou agora. É a mesma sensação, mas muito pior. Resta-nos uma linguinha de deserto à esquerda dos Andes, entre os Andes e o Pacífico. Ou seja, necessariamente não vai ter aquela dimensão que se encontrou no deserto, mesmo nos Dakar recentes, e mesmo, mas especialmente, nos Dakar dos anos 80, nos primeiros, não é? Até 92, porque isto mudou em 92. Já agora, porque é que mudou em 92? Aconteceu em 90 fundamentalmente dois problemas político-sociais, chame-lhe o que quiser. Primeiro na Argélia, em que os fundamentalistas islâmicos ganharam as eleições, o GIS, e o governo não aceitou. E quando não aceitou, gerou-se uma guerra que ainda hoje não está controlada. Foram aqueles variedíssimos tumultos, os égorgements, como é que se diz em português, estrangulamentos, não é estrangulamentos, cortavam os pescoços às pessoas, não é? Às centenas, e 200, 300, e 400. Isso foi dominado, mas não está completamente. Não se pode entrar na Argélia, norte. Por outro lado, no sul da Argélia, no Níger e no Mali, que eram os países de eleição para o Dakar, porque tinham uma dimensão brutal, dizendo 3 mil km de altura e 2 ou 3 de largura. Está a ver o que é sem estrada? Só pista. E digo-se dizer, pista não é estrada. A pista real é traço, é trilho de automóvel. Depois há pistas, a gente chama tudo pista, não é? Mas há pistas naturais e pistas feitas por máquina. E ali é tudo pista natural, o carro passa sempre por aquele sítio. Quando ali para ali fazem uma pista. Alisa um bocado e tal. Bom, mas estava eu a dizer que era na Argélia, no Níger e no Mali que havia as grandes pistas e os grandes espaços largos, paralelas, complicadas, a gente assim para ali, era para ali, está a ver? E depois não havia GPS. Mas isso matou um bocado só a aventura do Dakar. Mas o que matou o Dakar foi não se poder ir aos 3 países. E porquê que não se pode ir aos 3 países? Porque o governo, os tuaregs são um povo nómada. Não querem estar no mesmo sítio. Querem ir para ali com o rebanho, depois para outro para ali, depois para ali, não querem estar no mesmo sítio. Isso descontrola, ou melhor, faz os governos perderem o controle sobre esses povos. E então começaram umas fricções. E autoridades pegaram-se mesmo no confronto físico. E pronto. E a partir daí aquilo começou no Níger, alastou para a Argélia, para o Mali. Ainda esta semana raptaram uma pessoa das Nações Unidas no Níger e o Mali matou os tuaregs mataram 10 ou 20 militares no Mali.
Ainda agora, quer dizer, isto começou 90, 91, 92. Aqueles Dakars, o final, e eu fiz 3 expedições nesses 3 anos. 90, 91, 92. E vi, senti perfeitamente. Em 92, depois em 92 acabou. E porquê? Quando você depois tem uma guerrilha num sítio, ou uma guerra ou uma guerrilha, mesmo que faça as pazes, não acaba a guerra. Porque há uma quantidade de pessoas que ficaram com as armas, não as entregam. Passam de guerrilheiro ou de exército desta facção para pura e simplesmente bandido. Não tem dinheiro, tem que ir buscar dinheiro a algum lado. Daí a confusão que se gera em África, percebe? E o descontrole que se gera em África. Agora, para terminar toda esta minha ideia, na realidade, países que permitam andar em deserto aberto são os do deserto do Saara. Mauritânia, Mali, Argélia, Níger, Chad. A partir do Chad, a coisa começa a complicar, não é? Porque o Chad teve muito tempo em guerra com a Líbia, tem muita zona minada e tem muitos problemas fronteiriços com o Sudão, o Darfur é ali e tal. Acima ainda há a Líbia. Mas a Líbia só dá saída para a direita, digamos, para o Egito, porque para baixo choca no Níger ou no Chad. O Níger não está a sul, o Chad não está a sul, esquece. Ok, agora a seguir temos o Egito. O Egito também permite. E a Tunísia? A Tunísia é pequena, não dá para nada, mas não tem, para já não tem problema. Tunísia e Líbia serão os dois de betão. Mas, e a Tunísia ainda tem um bocado do grande ergo oriental que permite umas coisas com alguma graça. Mas não, algumas, mas não é muito grande. Não é muito grande, e metade nem é sequer deserto, pelo menos metade. Só que há mesmo em baixo é que entra numa grande ergo oriental. E assim temos o Egito. Fantástico, alguns sítios fantásticos. Mas a Líbia não é toda bonita nem toda boa. A maioria das pistas da Líbia são uma ganda seca, muita areia com pedra, muita areia com pedra. Muito chato, mas também tem coisas boas, sem dúvida, e lindas. O Egito também é muito bom, muito bonito, mas começa-se a aproximar do sítio crítico, do Médio Oriente. Israel, Arábias, Iraques, Moqtada al-Sadr. Sabe que o Egito é suni. O Egito era da mesma cor que o Iraque. Aquilo é complicado. E como tem muitos turistas, está sujeito a ataques, percebe? Para marcarem posições e não sei o que, não sei o que mais. Bom, isto é isto, portanto. Não há grandes hipóteses para fazer uma prova. E realmente a sorte do Dakar a partir de 92 foi Marrocos e a Mauritânia. Nunca mais conseguiram fazer nada de jeito em parte outra nenhuma. Agora, daí para baixo, tirando uns bocadinhos aqui e outros ali, uma Namíbia, mas é complicada porque os tipos são um bocado chatos, Angola tem outros problemas, há várias outras coisas que podia, olha, ali dava, mas ele dava pouco. A maioria, e eu lembro-me disso no Paris-Cabo, o rally, até ao Chad foi rally. Do Chad para baixo não. Porquê? Porque começámos a entrar na África Verde e no Sahel, e íamos todos uns atrás dos outros, era difícil, mesmo os de fábrica, ninguém os ultrapassava, está a ver? Porque você quando apanha um carro de fábrica com 300 cavalos, faz uma nuvem de pó, uma coisa rápida, o outro nunca pensa, nunca consegue aproximar, está a ver? Deixa de ser competitivo. Você entrar, digamos, do Saara para baixo, qualquer país do Saara para baixo, volto a dizer, tirando algumas exceções, olha, ali há uma clareira, ali há outra clareira, ali, está bem? Mas, teoricamente é difícil fazer uma prova grande competitiva, porque estamos todos em estradas de terra relativamente distantes com uma tasca da direita, pessoal. Está a ver? José Megre, Não sei se respondi a isso é um atestado de pessimismo ou ainda há futuro para a África? Em relação ao Dakar ou a... Em relação ao Dakar e a outras competições de todo o terreno, ou ao futuro do todo o terreno?
Eu acho que sim, só que tem que se estudar bem o assunto, percebe? Não é para qualquer um. Não é com arrogância que se conseguem descobrir os problemas de cada país. E se calhar é com inteligência que se conseguem controlar os problemas de um país. Está a ver? Por exemplo, a Mauritânia tem ali um sítio crítico. Não vou dizer qual é. Mas se evitar esse sítio crítico, não se passa nada. Mas se não se evitar esse sítio crítico, se calhar passa. Ou arrisca, está a ver? Agora, é preciso ir lá, sentir as pessoas, falar com as pessoas, perceber o país e os problemas. E então aí, ok, vamos fazer assim. Agora, aquilo que a gente fazia de antes, há quase 30 anos, no fundo. Então, a começou em 78, há 30 anos já havia da cá. Até, digamos, a 92, é que ninguém passava pela cabeça ser atacado, não é? O problema era a gente perder-se, o problema era a gente, sei lá, temos um problema, uma avaria, alguma coisa. Isso é que eram os problemas. Agora, ninguém pensava em que ia atacar ninguém, não é? Agora, o mundo mudou. Pelas razões que eu lhe disse. Mas eu digo, o segredo de eu nunca ter, até agora, falhado com uma organização minha de expedição em África ou em qualquer outra parte do mundo, porque hoje em dia posso dizer que organizei estes tipos de viagens de expedições em toda a parte do mundo, com 10, 15 mil quilómetros, 20 mil quilómetros, todos os continentes, tirando a Antártida. O que é facto é que eu estudei bastante a lição e tentei documentar-me quais eram os problemas que havia naquele país. Eu lembro quando fomos para a América do Sul. E repare, nós íamos para a América do Sul não foi para fazer um rally, foi para ver a América do Sul no melhor. O melhor é bastante acima de onde vai este ano o rally chamado Dakar, não é? Esse acima, Peru e Bolívia, tinha uns problemas graves. Tinha o sendero luminoso, que era uma coisa complicadíssima. Eu tive que perceber e arranjar aliados locais, que estão super dentro do assunto. Ninguém é melhor que ele está, não é um americano nem ninguém que vai dizer o que é que se passa no Peru ou na Bolívia. Onde é que está o sendero? Em que situação é que está o sendero? Está avançado, não está avançado? Está a ver, estão iluminados, não estão, percebe? Tudo isto é preciso estudar muito. Portanto, o futuro para a África, diremos que não estará muito risonho. Mas podem-se fazer coisas. Mas há que ter a humildade para estudar o país, os itinerários e as hipóteses piores e melhores para fazer o percurso, percebe? É isso que eu acho. Agora, eu neste momento, aquilo que se fala, que eu tenho ouvido dizer que estão para fazer, não é? Ou é realmente Marrocos-Mauritânia, que tem aquele 1 ou 2 sítios que era capaz de ser melhor não irem lá. E depois, a Tunísia e a Líbia, o Sírio já faz, temos que ter problema nenhum, não é? E o Jaqui que se faz no Egito. Ele sabe onde é que há de ir. Nunca teve problema nenhum. Está a ver? Mas a Tunísia e a Líbia são de betão, que eu considero de betão. Agora, o Egito já é preciso saber o que é que se está a fazer. Tem que ser alguns cuidados, não é? E o Ix nunca teve. E esse rally tem não sei quantos anos também, não é? Mas o Dakar tem outra visibilidade e outra procura por parte de quem se quer fazer notar. Pois tem, porque e há uma coisa que eu não disse que é muito importante. O outro segredo do Dakar é a gente sair de casa, ir até Dakar, não é com o carro, não é? Isto assim que vão fazer agora já não tem aquele... sem a mesma sensação, não é? Agora, sem dúvida nenhuma, que o Dakar, embora tenha passado já por várias crises, especialmente dos anos 90, foi grave, eles tiveram, todos os anos 90, pá, um terço dos concorrentes que tinha na Baja Vodafone 1000, mas era uma coisa de 3-0. Tínhamos 3 vezes mais, depois subiram, foi o Oriol que conseguiu, aquela coisa subida toda. Sem dúvida nenhuma, que uma coisa com uma grande dimensão atrai o apetite de guerrilheiros que querem marcar a posição. Agora vejam o que é que eles fizeram com os Jogos Olímpicos, não é? Puseram um batalhão de malta a guardar, não aconteceu nada.
Não aconteceu na I, não aconteceu no Euro não sei o quê, não aconteceu em várias coisas grandes. Reforçaram a segurança. Portanto, há que ter a humildade e reforçar a segurança se quiserem fazer a corrida. Se saem na budget para isso, já não sei. Mas se calhar, com uma boa conversa com os governantes, e esse outro problema, eles poderão colaborar no sentido de prevenir essa mesma segurança. Com o exército, com tropa e tal. O problema é que alguns desses países não têm um exército forte. Portanto, tem que arranjar uma solução qualquer para criar uma segurança que não seja só do exército do país, porque o exército do país muitas vezes não tem, digamos, a pujança, o equipamento, a preparação para fazer face a uma coisa dessas, percebe? Portanto, volto a dizer, o futuro não está brilhante, nem me parece que vá melhorar. Eu ainda esta semana fiquei realmente a dizer, está tudo igual. Há 15 anos, o 16 está igual, continuam a raptar no Níger. No ano passado, ou este ano, atacaram uma caravana de turistas do Níger, completamente. No Teneré. Há quem lá vá, faça umas coisinhas pequenas e tal, e vai-se embora. Portanto, está preciso muita atenção, acho eu. Muita atenção.